Muito bem, estamos gravando então nossa aula. Eu havia pedido para vocês uma pesquisa na última aula. Eu gostaria que a nossa aula começasse com a interação de vocês. Só para lembrar o que eu havia pedido, era a primeira coisa diferenciar, conceituando, né, direitos pessoais e direitos reais. Quem quer começar? Vocês preferem que eu escolha alguém? Boa noite, professor. Boa noite. Bom, na minha pesquisa, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: é bem simples, mas ao mesmo tempo um pouquinho complexo. Quando ele fala assim, o direito real, ele se refere à relação do homem com o objeto, e o direito pessoal refere à relação pessoal. Entre as pessoas, portanto, né? Isso. Ou seja, do homem com o homem. Isso. E aí entra o dever e o devedor, no caso. Exato. Perfeito. Muito bom. Alguém mais quer colaborar? Vamos, Valdir. Oi, professor, desculpa. Imagina. Estava aqui ainda finalizando as coisas do trabalho. Não é isso, professor, sou bem sincero. Esqueci de fazer a sua pesquisa, desculpa. Tá bom. Desculpa. Beleza. Bom, tem mais, eu vou dar mais um segundo só. Mais alguém que quer falar, libera o áudio e manda ver. Eu vou falar então um pouquinho. Vamos lá, meu amor. Também. Pode falar. Os direitos pessoais, eles têm a ver entre o vínculo jurídico entre duas pessoas, diferente dos direitos reais, que tem a ver com o poder jurídico de alguém sobre um objeto, uma coisa. E aí foi o que a Maria Cristina falou. Os direitos pessoais, eles têm a ver com o vínculo que eu tenho e o dever que a outra pessoa tem em dar uma prestação, ou eu, a uma outra pessoa. É o vínculo entre duas partes, né, o direito pessoal. E também o meu direito de exigir depois dessa prestação. Legal. E o direito real é o direito que eu tenho sobre uma coisa. É o meu poder sobre um objeto, uma coisa. E também estudando, né, aí você vai se aprofundando, aí vem um monte de coisa interessante. Aí fala também sobre a nomenclatura de domínio, né? O direito real vem atrelado a essa nomenclatura de domínio, posse sobre algo. Muito bom. Beleza, eu trouxe para vocês um material para a gente poder conversar. E aí eu já quero dizer para vocês... peraí, antes eu preciso compartilhar a tela. Perfeito. Vocês estão vendo a minha tela já, um PowerPoint? Alguém fala sim para mim? Já sim, professor. Beleza. Sim. Então vamos lá. Opa. Não é F4 que eu quero, não. Opa. Deu um bug aqui, vamos... Tá. Ok, vocês estão vendo, né? A imagem? Sim? Legal. Então, vamos lá. Eu fiz aqui para vocês um comparativo, um quadro resumo, onde a gente tem também o conceito, tá? Então, a primeira coisa importante para a gente entender é que toda vez que eu falar direito das obrigações ou direito obrigacional, automaticamente eu também estou falando direitos pessoais ou direito pessoal, tá? Por quê? É um sinônimo,
Primeira importante observação. Direito das obrigações e direitos pessoais são sinônimos. Então, o conceito que eu trago para vocês é assim. Direito pessoal é um conjunto de normas que regem as relações jurídicas de ordem patrimonial, onde um sujeito, que a gente chamou de devedor ou credor, tem o dever de prestar e o outro sujeito tem o direito de exigir essa prestação, tá? Então, esse é o conceito do direito pessoal, do direito das obrigações. Na aula passada, eu trouxe para vocês um conceito de direito das obrigações que diz o seguinte: o direito das obrigações é o vínculo jurídico que une devedor a credor a uma prestação, que pode ser de dar, coisa certa ou coisa incerta, que pode ser de fazer, fungível ou não fungível, ou pode ser o não fazer, uma prestação negativa. Os direitos reais, por sua vez, eles estabelecem, primeira coisa, os direitos reais são também conhecidos como direito das coisas, tá? Por quê? Essa palavra reais, ela advém do latim res, que quer dizer coisa. Então, direitos reais ou direito das coisas também são sinônimos, tá? E aí consiste em um conjunto de normas predominantemente obrigatórias que tendem a regular um direito atribuído à pessoa sobre os bens corpóreos, que pode ser móveis ou imóveis, mas sempre de conteúdo econômico, tá? E aqui eu quero voltar rapidinho, antes de a gente continuar a apresentação, para dizer para vocês o seguinte. Quando a gente tem uma diferenciação entre direito pessoal e direito real, a gente tem que pensar qual relação jurídica a gente está tratando. A primeira relação jurídica que a gente vai tratar, isso eu digo nos direitos pessoais, no direito obrigacional, né? A gente está tratando a relação jurídica de uma pessoa com o outro, com outra pessoa. Por isso que eu falo que essa relação jurídica, ela é a mais comum, ela é a mais corriqueira, porque a gente lida com uma situação em que uma das partes a gente vai chamar de devedor de uma prestação, mas a outra parte a gente vai chamar de credora dessa mesma prestação. Então, é a relação entre pessoas, tá? Interpessoal, portanto. Agora, e aí a gente estuda isso no direito, dentro do curso de direito, né? Dentro do Código Civil, é o primeiro livro da parte especial, o direito das obrigações. As relações entre as pessoas. Aí vai ter um momento, e aí, portanto, a gente estuda isso na faculdade, dentro de um curso de terceiro semestre, onde a gente estuda direito das obrigações e as consequências, que é a responsabilidade civil. Só que vai chegar um momento que a gente vai estudar a relação do homem, do sujeito, com a coisa. São os direitos que a gente tem em relação à coisa. E aí a gente vai tratar isso como sendo direitos reais, o direito das coisas. Deixa eu pegar aqui o Código Civil. Vou exibir para vocês aqui agora o Código Civil. Olha onde que está
o livro de Direito das Coisas, ó. Lá no artigo 1196, tá? Então, pois não? Alguém falou? Não. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no primeiro título do livro no Direito das Coisas, o título 1, que é sobre a posse, né? E a sua classificação. Aquisição, efeitos da posse, perda da posse, né? Direitos reais. Então, o próprio Código Civil, ele traz para nós aqui no 1225 todos os direitos reais. Eles são, portanto, direitos reais à propriedade, à superfície, às servidões, ao usufruto, ao uso, à habitação, ao direito do promitente comprador de um imóvel, ao penhor, à hipoteca, à anticrese, e assim vai, né? Todos esses aqui são direitos reais, tá? Direitos reais. E aqui no 1226, ele diz: os direitos reais sobre as coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato inter vivos, só adquirem com a tradição. Tradição, que significa dizer ato de entregar a coisa, tá? Então, há um momento oportuno para a gente tratar sobre os direitos reais. Agora, o que é que eu quero dizer para vocês? Eu já mostrei para vocês que nos direitos pessoais a gente trata as relações do homem com o outro homem, com o outro, né? E no direito das obrigações são os direitos e obrigações que o homem tem em relação à coisa, né? Então, vamos falar, por exemplo, sobre um direito a propriedade, tá? Acho que é um direito que todo mundo vai saber responder aqui, né? Direito à propriedade. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: quando eu tenho uma propriedade imóvel, por exemplo, eu tenho um terreno. Esse terreno, ele tem direitos e obrigações, não é verdade? Então, por exemplo, se alguém injustamente quiser invadir o meu terreno, eu posso, inclusive, fazer uso de uma exceção chamada autotutela. Vocês concordam comigo? Eu posso fazer uso de justiça com as próprias mãos para proteger a minha propriedade. Vocês sabiam disso? Não? Se eu estou dentro da minha fazenda, né? E eu avisto 15 cavaleiros, né? Ou seja, homens montados a cavalo, gritando o seguinte: eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar. Se referindo à invasão da minha propriedade para tomar a posse de mim. Eu posso, naquele momento, fazer o uso moderado, sempre o moderado da força, por exemplo, atirando contra esses cavaleiros, sem recorrer do poder judiciário para afastar essa injusta agressão à minha propriedade. Isso se caracteriza, portanto, como um direito do proprietário, que é defender a coisa. Então, observem, quando nós temos essa relação jurídica obrigacional em relação à coisa, e tudo isso que eu estou falando, vocês vão estudar pormenorizadamente lá quando vocês estudarem direitos reais, que, se eu não me engano, vai ser no 6º ou 7º semestre. Mas o fato é que essa relação jurídica que se estabelece em razão por causa da coisa, a gente tem
um estudo próprio, um estudo específico, que é obrigação também, mas é uma obrigação em relação à coisa ou por causa da coisa, tá? Beleza aqui, pessoal? Façam um joia. Ok, professor. Posso fazer uma pergunta? Agora ficou... Então, se eu tenho esse direito, se alguém entrar na minha propriedade, eu poder defendê-la. Eu não, quer dizer, eu fico imaginando que quantas pessoas não devem usar isso como desculpa, porque como é que eu provo que aquela pessoa estava efetivamente invadindo a minha propriedade, ou se eu matei ela fora, joguei lá dentro, coloquei um negócio na mão e falei, estava invadindo a minha propriedade. Porque com índio, com sem terra, com um monte de gente, eu vejo esses fazendeiros, a gente vê na televisão o tempo todo, né, esses conflitos. Como é que eu provo que a pessoa estava efetivamente entrando, ou se eu realmente não quis matá-la e depois usei isso como artifício para fugir de uma penalidade aí? Eu vou te dizer o seguinte, isso acontece, tá? Anos atrás, tentaram invadir uma fazenda do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Independentemente de qualquer tipo de discussão política, evidentemente, ele já era um ex-presidente, então, portanto, a única coisa que mudou nessa história toda é que ele era uma figura pública, que a gente conhecia, né? E tentaram invadir. Quem que tentou invadir? O grupo do Movimento Sem Terra. Foram recebidos a bala, e teve conflito, teve gente atingida, morte, etc. e tal. O que deu? Não deu nada, né? Agora, por que não deu nada? Porque talvez fosse a propriedade dele, né? Mas qual que é o argumento jurídico disso? Que você pode proteger a sua propriedade. Agora, a questão, a gente sempre em aula lida com problemáticas que se debruçam diante de uma questão muito importante, que é a linha que é bem tênue, que separa o direito material do direito processual, né? A pergunta que o Valdir me fez, ela é uma pergunta própria de direito processual. Por quê? Como é que se prova? Aí a gente pode fazer uma tergiversação grande. A gente pode dizer o seguinte, olha, a minha propriedade ela é protegida com câmeras de monitoramento e a gente viu tudo isso na câmera, né? E foi por conta disso que a gente tomou uma providência. E quando a gente pensa numa propriedade, a gente sempre pensa numa grande fazenda, etc. e tal. Mas eu tenho lá no escritório, por exemplo, uma câmera de monitoramento, e essa câmera de monitoramento ela pode indicar para mim que eu tenho lá alguém invadindo o meu escritório. Eu posso, daqui da minha casa onde estou, ir correndo até o escritório, subir e perguntar, ei, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim agora, está tomado, está ocupado, eu vou tomar. Bom, tudo bem. Se você tem 5 minutos para sair daqui, senão eu vou pegar a minha arma e vou meter bala em você. Isso é uma possibilidade, né? O doutor gostou ali. Mas assim, dentro dessa expectativa, eu estaria defendendo a minha propriedade. Agora, por que isso significa uma vedação, ou melhor, uma exceção à vedação da autotutela? Porque o correto seria que eu ingressasse em juízo, informasse ao juiz que está acontecendo um esbulho possessório, né, ou uma turbação da minha posse, e aí eu peço a reintegração de posse, né? E aí, nesse sentido, vocês vão estudar, eu estou até antecipando um pouquinho para vocês poderem entender um pouco essa questão da relação dos direitos reais. Mas o que acontece é o seguinte, dentro desse nosso escopo, nós temos uma questão muito importante que é a seguinte,
essa possibilidade que eu tenho é antes de ser invadida a propriedade. Uma vez que ela foi invadida, já perco a possibilidade de exercer autotutela. Aí, perdi a posse, eu tenho que reivindicá-la ela judicialmente. Agora, é diferente de eu estar em casa agora, sair para ir na padaria, comprar um pão, e quando voltar, minha casa estar ocupada, tá? Não quer dizer que eu perdi a posse, porque senão significaria dizer que você teria que ficar de guarda na sua casa, na sua propriedade, por tempo todo. Isso não é verdade, né? Esses dias, uma cliente minha me telefonou e falou assim, olha, professor, sabe o que acontece? Eu tenho um terreno, fica na cidade X. A gente vai lá de tempos em tempos, mas a gente pretende construir, a gente paga os impostos direitinho, etc e tal. Aí, quando a gente voltou lá agora, depois de um mês da última visita, o senhor não vai acreditar o que aconteceu. Já tinha um muro já de quase 1 metro de altura cercando todo o imóvel. Esse é o típico caso de perda da posse. O sujeito não está lá de ontem. Ele já está lá há algum tempo, ele já colocou os tijolos ali no cantinho, ele começou a fazer o alinhamento do muro. Então, a posse já foi perdida faz tempo. Então, a ação... Aí ela me falou o seguinte, professor, o que eu fiz? Aí eu pus a mão na cabeça e falei assim, me conta, o que você fez? Não, eu peguei o senhor que estava lá e falei assim, ó, o senhor vai sair daqui agora. O senhor pega as coisas do senhor e sai daqui agora. E ele saiu. Só que ela disse que não conseguiu fechar com tapume ou colocar alguma coisa, não tinha loja de material para construção aberta, né? Aí ela deixou aberto, o homem voltou depois que ela se acalmou, né? Que ela foi embora, voltou. Então ela queria saber o que tinha que fazer, a ação de reintegração de posse, né? Nesta ação de reintegração de posse, e aqui é onde faz sentido para a aula de hoje, nesta ação de reintegração de posse, eu não tenho uma relação de devedor e credor, eu não tenho um vínculo jurídico, tá? Que liga esses dois, o devedor e o credor, a uma prestação. Não. Eu tenho um direito real sobre aquela coisa, né? E o inadimplemento da parte contrária é justamente invadir a minha propriedade. Então, o direito real, ele é um direito que não é pessoal, porque eu não tenho vínculo nenhum com aquela pessoa. Aliás, a minha aluna sequer conhecia aquele sujeito que invadiu a propriedade dela. Então, não há nenhum tipo de relação jurídica entre eles, mas há o direito dela em usar, gozar e fruir da sua propriedade. É o direito de propriedade esculpido no inciso 1º do artigo 1225 do Código Civil. Tá? Então, dentro desse contexto, é que a gente tem o direito real, o direito e o direito pessoal obrigacional. Tá? Professor. Fala, meu querido. Uma pergunta. Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu estou ótimo, graças a Deus. Cláusula pétrea esse artigo? Olha, quando a gente fala sobre cláusula pétrea, a gente está falando sobre Constituição, tá? Sim. E na Constituição é uma cláusula pétrea o direito à propriedade. Então, o Código Civil ele traz da Constituição essa preservação, o direito de propriedade, como sendo um complemento da Constituição. Mas a cláusula pétrea é que, no Estado brasileiro, os cidadãos
possuem o direito de propriedade, ao contrário do que acontece em outros estados, onde as constituições dizem que a propriedade ela é do Estado, né? Então, aqui no nosso direito brasileiro, nós temos o direito de propriedade. Portanto, eu posso comprar uma coisa e registrar ela no meu nome, e não pagar pela concessão da coisa, o direito de usar só a coisa. Não, a coisa ela é minha. Para você ter uma ideia, na China, nós temos uma modalidade de propriedade onde a propriedade ela é do Estado e o particular ele tem o direito de usar apenas, né? Ele paga por isso, paga uma quantia tão alta quanto a aquisição de um imóvel, mas ele compra o direito de usar. Quando ele morre, não se transmite, volta para o Estado. Sim, professor, mas não vale o que está na Constituição, porque você falou que tinha alguns estados que era diferente, mas o que vale não é o que está na Constituição? Sim, a Constituição brasileira, né? Para o Brasil, o que vale é a Constituição brasileira. Porque você falou que tinha alguns estados da nação, do Brasil, que era diferente. Não, eu acho que foi só um erro técnico. Quando eu falo estado, eu falo não o estado do nosso país, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo. Eu me refiro a uma nação. O estado no âmbito mundial, né? Cada país a gente pode chamar também de estado. Porque geralmente os Estados Unidos que é assim, né? Porque é a tal de hipoteca, né? Nos Estados Unidos, né? A pessoa ela não tem a compra do imóvel, ela paga uma hipoteca para poder ter o imóvel, sim, é do Estado. Mas olha, nós temos também a hipoteca aqui no Brasil. Eu vou te mostrar agora. Estou abrindo o Código Civil. Sim. Aqui, ó. Inciso 9º do artigo 1225. A hipoteca, tá? Como sendo um direito real. E aí, para você entender melhor o que acontece, hipoteca é uma modalidade de garantia. Por que nos Estados Unidos usa-se muito hipoteca? Aqui também já usamos bastante a hipoteca. Hoje a gente tem um instrumento mais agradável, próprio, chamado alienação fiduciária em garantia. Mas o que é a hipoteca? É você garantir o pagamento de uma obrigação dando um imóvel como garantia. Então, veja, imagina que você possua uma casa e essa casa valha R$1 milhão. E imagine ainda que você precisa de uma quantia em dinheiro para poder aportar na sua loja de celulares. Você passou a ter uma loja de celulares agora. Você precisa comprar celulares para poder revender. E você precisa de R$1 milhão. O banco, por si, ele não quer te dar crédito. Ele prefere que você dê uma garantia para ele. Então, você vai hipotecar a sua casa. O banco vai falar o seguinte, olha, com a sua casa eu consigo lhe dar um crédito de R$500 mil, apesar da sua casa valer R$1 milhão. Então, faz-se uma hipoteca da sua casa em nome do banco e quando e se você pagar, a gente tem uma finalização, a extinção dessa hipoteca. Os Estados Unidos usam bastante isso ainda. O Brasil já usou bastante, mas hoje a gente tem um instrumento mais adequado. Por quê? Eu faço uma alienação fiduciária em garantia. Quando eu vou comprar um imóvel, eu dou o próprio imóvel como garantia. Então, o que acontece? Na alienação fiduciária em garantia,
Você vai comprar um apartamento e esse apartamento você compra, mas fica em nome do banco, alienado fiduciariamente para você. Quando e se você quitar esse apartamento, o banco vai lá e te dá uma carta de quitação e você registra esse apartamento no seu nome. Agora, se por acaso você não pagar o imóvel, o banco simplesmente faz um procedimento administrativo. Olha que interessante, não é judicial, procedimento administrativo. Ele te notifica para pagar em 30 dias. Se você não pagar, o próprio cartório de registro de imóveis dá a você o direito dá ao banco o direito de registrar em seu nome, fazendo uma coisa chamada consolidação da propriedade. Então, no nosso direito, a gente tem essas duas modalidades de garantia também. Agora, a hipoteca é garantia. Não é que... O que eu disse para você da China, por exemplo, é que nunca o particular tem direito à propriedade. Ele sempre vai ter direito a usar a coisa, mas nunca ele vai poder ter a propriedade de uma coisa imóvel. Beleza? Legal. Alguém tem alguma dúvida? Eu não consigo acompanhar o chat, tá? Quem tiver dúvida, fala para mim, ó. Quem é a Shirley? Vai lá, Shirley. Eu acho que a minha dúvida, eu estava esperando o momento oportuno de fazer essa pergunta. Perfeito. Eu acho que agora dá para fazer, porque a gente está falando de hipoteca e etc. Eu fiquei muito em dúvida sobre a diferença entre dar e entregar. A gente volta porque tem a ver também. Porque tem a ver também com empréstimo, né, de uma coisa. E aí as doutrinas elas ficaram se divergindo no conceito de dar e entregar. Eu queria saber de você, professor. Legal. Bom, eu falei para vocês na aula passada que, quando eu dei o conceito de obrigações, que obrigação é o vínculo jurídico que liga devedor a credor a uma prestação, que pode ser de dar coisa certa ou coisa incerta, de fazer ou de não fazer. Quando eu falei para vocês obrigação de dar, eu falei para vocês que a gente podia usar uma palavra-chave para vocês não esquecerem nunca mais. Dar é entregar, é sinônimo de entregar, não é? Porque toda vez que eu entrego uma coisa, eu estou lhe dando, não é isso? Quando a gente fala sobre dar, dá a impressão de que esse dar é um dar gratuito. Portanto, é mais certo que a gente pense em entregar a coisa, entregar uma coisa, tá? Que pode ser certa ou incerta. Então, se você substitui em tudo que eu falar, quando eu disser obrigação de dar, pense sempre em obrigação de entregar, tá? Aí, eu não sei se eu entendi bem, Shirley, porque deu uma cortadinha quando você falava, mas o que eu entendi é que você falou sobre empréstimo, né? Então, o empréstimo é uma obrigação que a gente vai chamar tecnicamente de comodato. É um contrato do Código Civil chamado de comodato. Esse empréstimo gratuito de coisa, ele chama comodato. O empréstimo
não gratuito, ou seja, aquele que eu cobro para te emprestar, ele é chamado de mútuo, tá? Então, já ouviu dizer que o banco emprestou dinheiro aos mutuários? Já ouviu essa expressão? Os mutuários da Caixa Econômica Federal se rebelaram contra o procedimento XYZ? Eu acho que tem alguém que está compartilhando a tela com a gente aqui. Isso. Muito bem. Quando a gente fala sobre contrato de mútuo, a gente está falando sobre empréstimo de coisa fungível. Quando eu falo sobre comodato, eu estou falando de empréstimo de coisa infungível. Vamos dar um exemplo. Quando você assina uma TV a cabo da NET, por exemplo, eles te emprestam aquele decodificador para você poder usar o sinal deles, não é isso? Ou quando você contrata a internet, eles te emprestam um modem para você usar o período de tempo que você for cliente deles. Depois você tem que devolver. Aquele modem, ele é algo insubstituível. Por quê? Porque ele tem lá uma codificação, ele veio com uma nota fiscal e tudo mais. Tá dando para entender aqui essa questão? Sim, eu estou conseguindo entender. Legal. É porque, assim, a doutrina, um livro que eu encontrei, ele falava assim, que entregar tem relação com o uso temporário de um objeto, ou de uma coisa, de uma propriedade. E aí, quando eu me refiro, eu vou entregar, eu estou falando de uma locação, de um comodato, etc. Quando eu me refiro a dar, eu estou falando de uma coisa que eu tinha o poder e estou passando o poder dela para outra pessoa. É porque então, eu entendi. Você está estudando, talvez, um pouco mais aprofundado, onde você está falando sobre a distinção de uma doação, tá? Nós não estamos aí ainda, a gente está um pouco atrás. Por quê? Só para você entender, porque eu não quero que você siga com dúvida. O ato de entregar algo a alguém, ele tem que vir a um título. Se eu te entregar esta garrafa aqui, como na natureza de compra e venda, eu te entrego essa coisa, a minha obrigação é te entregar, no contrato de compra e venda, a minha obrigação é te entregar essa coisa, essa garrafa, e você me pagar um preço. Então, a contraprestação que você vai ter é de me pagar um preço. Quanto que vale essa garrafa aqui? Vale R$10. Então, você me deve R$10. Agora, se eu pegar essa mesma garrafa e lhe doar, essa doação, ela vai ser gratuita, a menos que eu coloque um encargo nela. Eu vou te doar essa garrafa, mas você tem que usar ela todos os dias que você estiver assistindo uma aula. Então, você tem que ficar com ela assim. Ó. Esse é um encargo, tá? Que a gente pode incluir numa doação. E o que você leu? Sobre o empréstimo, né? Então, Shirley, eu vou te emprestar essa garrafa por um período X de tempo, e quando eu te empresto essa garrafa, nasce uma obrigação, onde você é devedora de uma coisa. O que é que você é devedora? De restituir-me, não é? Porque isso não é seu. Eu nem lhe vendi, porque eu não transmiti a propriedade. Eu não doei para você, e também não lhe transmiti a propriedade. Eu só te emprestei. Então, se eu te emprestar essa garrafa,
você é devedora de restituir essa garrafa. E para restituir essa garrafa, a gente precisa dizer do empréstimo do dinheiro. Imagina que ao invés de te emprestar a garrafa, eu empreste para você uma quantia em dinheiro. Eu te empreste R$20. Esse dinheiro aqui, ele é fungível ou infungível? Classificação dos bens. Ó, Ele é fungível, ele pode ser substituído, né? pode. A menos que esse dinheiro aqui seja... Vocês lembram da nota do Gugu? O Gugu, falecido Gugu, ele pegava uma nota, se eu não me engano, era de R$1, não lembro. Faz 200 anos isso. Ele pegava esse número de série aqui, ó, e colocava para circular. Ele falava assim, quem me trouxer esta nota, eu vou pagar 1000 vezes o valor dela. Ou seja, com R$1 ele pagava R$1000. Aí eu pergunto, aquela nota do Gugu, ela é fungível ou infungível? Aquela nota, É infungível. ela é insubstituível, porque só vale aquela. Muito bem. Shirley, te emprestei essa nota aqui de R$20. O que é que você está me devendo? Esta nota ou está me devendo R$20? R$20. Portanto, o que surge aqui... Não, R$20. R$20. O que surge aqui é o dever da Shirley em restituir-me R$20, independentemente se for a nota ou não. Ela pode, inclusive, me restituir. Imagine que eu encontrei com a Shirley hoje à tarde, numa padaria, e emprestei esses R$20 para ela. E aí, quando ela chegou em casa, ela pegou o aplicativo do banco e transferiu R$20 para minha conta. Já restituiu? Já restituiu, né? Ela não precisaria me restituir em nota. Então, é isso que aconteceu. Você talvez antecipou um pouquinho isso que eu acabei de explicar. Beleza? Agora sim eu entendi. Porque assim, Professor, para o conceito de entregar, restituir e pagar, eu tinha dúvida se dar e entregar eram sinônimos mesmo, ou tinham conceitos diferentes. Se dar e entregar realmente era sinônimo, ou tinha alguma diferenciação. Mas essa questão aí de entregar, pagar e restituir, eu já tinha entendido, mas ficou mais claro agora também. Legal, legal. Que bom. Maravilha. Quem que falou? Rodrigo. foi eu, professor. Fala, querido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Em relação a esse exemplo que o senhor falou agora para Shirley, o senhor poderia, esse direito do senhor de receber a restituição, ele poderia se extinguir pela inércia? Depende. Ou não? Ou ela sempre vai ficar te devendo os R$20? Vamos supor que você, assim, passou 10 anos, esqueceu isso, você não cobrou mais, ela ainda fica te devendo esse valor ou ele é extinto? Vamos lá. Eu tenho um livro de economia que eu tomei emprestado. Professor Luiz Fernando, meu professor do colegial. Eu fiz um curso técnico. E aí eu gostei muito da disciplina dele. Ele falou, pô, vou te emprestar esse livro. Mas é o seguinte, você tem que me devolver. Eu falei, tá bom. Perdi o contato dele. Até hoje eu procuro ele e não consegui devolver. O que é que a gente tem aqui, né, de relação jurídica? Primeiro de tudo, sob o campo da moral, o primeiro dia que eu encontrar com ele, o que eu tenho que fazer? Devolver. Claro. Sob o ponto de vista jurídico, ele consegue exigir hoje. Eu vou estimar que se passaram mais de 20 anos, uns 23 anos que aconteceu isso.
Ele consegue entrar em juízo, dizer que ele emprestou um livro para mim, provar que emprestou. Eu até assinei um documento, falar, eu aceito o empréstimo do professor Luiz Fernando, tal. Ele consegue, Rodrigo, me responde isso. Ele consegue ingressar em juízo e cobrar judicialmente de mim? Acredito que não, porque tem entrado em prescrição. Muito bem. Essa é a resposta. A dívida prescrita torna-se inexigível. Portanto, foi o professor Eduardo que ensinou para vocês prescrição ou não? Foi. Então, eu tenho certeza que o professor Eduardo ensinou para vocês que a dívida continua existindo. Ela só não é mais exigível. Não foi isso que ele ensinou? Então, a obrigação, ela continua existindo, mas ela não é mais exigível. Significa dizer que ele não consegue fazer nada contra mim mais. Portanto, eu não precisaria mais pagar. E aí, respondendo objetivamente a pergunta do Rodrigo, o Rodrigo me perguntou o quê? Rodrigo, participa de novo. Você chegou a falar uma palavrinha que eu quero que você repita ela. Quando você fez a pergunta. Que eu falei da inércia? Repete a pergunta de novo, você lembra? É essa palavra mesmo, inércia. Foi se, neste exemplo que o senhor conversou com a Shirley, se não devolvesse os 20 reais, entrava em extinção pela inércia. Se a inércia do devedor extinguir a obrigação, né? Isso. A inércia do devedor não extingue a obrigação, extingue a exigibilidade. Beleza? Boa, professor. Essa é a palavra. A inércia do devedor não extingue a obrigação, extingue a exigibilidade. Portanto, ela fica fora do nosso objeto de estudo, porque o nosso objeto de estudo seriam apenas as obrigações exigíveis judicialmente. Beleza? Legal. Bom, esse assunto aqui a gente vai encerrar. Eu vou para o próximo tópico. E para irmos para o próximo tópico, eu vou falar sobre as obrigações propter rem. Alguém sabe o que é uma obrigação propter rem? Se souber, fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira, agora que começa a falar, agora que a gente começa a nossa brincadeira. Então vamos lá. Obrigações propter rem. Lembrando que esse propter rem quer dizer, é uma palavra em latim, que quer dizer, numa tradução livre, obrigação em razão da coisa, tá? E aí, eu trouxe para vocês um conceito que eu acabei escrevendo e trouxe um da Marilena Diniz. As obrigações propter rem são denominadas obrigações híbridas ou ambulatórias, por manterem-se entre os direitos patrimoniais, ou seja, obrigacionais ou pessoais, e os direitos reais, perseguindo a coisa onde quer que ela esteja. Vamos voltar agora aqui. Primeira observação. Obrigação propter rem é a obrigação que existe em razão da coisa e acompanha a coisa. Ou seja, é uma obrigação
relacionada a uma coisa, por exemplo, imóvel, e ainda que troque o seu proprietário, ela fica na coisa. Já eu vou falar mais, vocês vão entendendo, tá? A gente chama ela de obrigação ambulatória. Por que ela é ambulatória? Porque ela não está importando a figura do devedor aqui. O devedor e o credor não importa. O que importa é que é uma obrigação que ela está anexada à coisa. Por isso, uma vez que eu transmito a propriedade, a obrigação prevalece nela. Para matar a curiosidade de vocês, eu vou falar sobre uma obrigação. Quem mora em condomínio, tanto de prédios, né, que a gente chama de condomínio edilício, ou condomínio de casas, né, sabe que todo condomínio tem uma convenção coletiva condominial, que é, na verdade, a lei daquele condomínio. É o conjunto de normas que rege-se aquela relação jurídica entre aqueles condôminos. Por exemplo, como é que nós vamos fazer a nossa assembleia extraordinária? Qual a periodicidade? Algumas coisas o Código Civil deixa engessado. Em outras situações, o Código Civil permite uma flexibilização. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, eu posso reunir aglomeradamente um grupo de pessoas? Não. Mas eu tenho que realizar uma assembleia extraordinária para tratar de um assunto muito importante do nosso condomínio. A convenção coletiva, ela pode estabelecer que a convenção, que a reunião, assembleia geral extraordinária possa ocorrer por meio eletrônico, por intermédio de uma plataforma. Então, a convenção condominial, ela é a lei mais imediata para regular aquela relação jurídica entre os condôminos. Por intermédio da convenção condominial que a gente estabelece o nosso regulamento interno. Por exemplo, vamos pintar o prédio de azul, ou vamos liberar ou construir um salão de jogos. A piscina deve permanecer fechada todos os finais de semana, para evitar bagunça. Tem regras estapafúrdias, mas é aquilo que se representa à vontade dos condôminos? Então, por exemplo, uma assembleia ordinária, a criação de uma convenção coletiva precisa ter uma quantidade de pessoas presentes que superem uma maioria simples. Então, tem que ter pelo menos metade mais um, né? 50% mais um. E aí, essa convenção coletiva, ela estipula ali uma série de direitos e obrigações para os condôminos. Quem é condômino dentro de um condomínio? É aquele que possui uma cota daquele condomínio. Então, se eu estou falando de um prédio que tem uma torre única, basta que eu tenha uma unidade autônoma, eu tenho uma cota dentro daquele condomínio, portanto, quando eu compro um apartamento, olha que coisa maluca, que a gente não pensa nisso, né? Mas quando eu compro um apartamento dentro, que está em um condomínio de edilício, de prédios, eu, na verdade, estou comprando uma cota condominial também. Portanto, eu passo a ter obrigações de pagar, por exemplo,
o rateio do condomínio, né? A divisão, a divisão de todas as despesas daquele condomínio. Eu tenho que respeitar um horário, por exemplo, eu não posso fazer um furo na parede da minha casa de madrugada, ou depois das 10 da noite, ou depois das 6 da tarde, a depender da assembleia. Então, automaticamente, quando eu compro um apartamento, eu acabo aderindo a todas as regras daquela convenção. Aquela relação jurídica obrigacional é uma obrigação propter rem. Por quê? Ela existe em razão da coisa. Tá certo? Isso que é muito importante. Ela existe em razão ou em função da coisa. E com ela permanece. Eu, por exemplo, acabei de vender um apartamento num condomínio de edilício. Quando eu vendi o apartamento, eu me tornei desobrigado ao pagamento das cotas condominiais. E aquele adquirente passa a ter direito, ou melhor, passa a ter a obrigação de pagar por essas cotas condominiais. Notem, não importa se hoje eu sou devedor ou credor, o que importa é que todo aquele que for proprietário do imóvel é devedor daquela obrigação. Todo aquele que for proprietário do imóvel é credor daquele direito. Veja, ao passo que hoje eu não pago mais as cotas condominiais, eu também não tenho direito de usufruir da piscina daquele prédio, correto? É um direito que eu tinha, mas que não tenho mais, porque vendi o imóvel. É um direito que o novo proprietário ou que o adquirente possui. Então ele pode entrar no prédio e se deliciar na piscina livremente, desde que ele respeite os horários de funcionamento, as regras do condomínio e assim por diante. Perfeito? Ficou claro que é uma obrigação propter rem? Beleza, agora a gente volta lá na apresentação. Espera um pouco. Apresenta, tela. Muito bom. A Maria Helena Diniz, pessoal, ela diz o seguinte, são as obrigações que recaem, tá? Aqui ela não falou obrigações, mas é para vocês entenderem obrigações. São as obrigações que recaem sobre uma pessoa por força de um determinado direito real, permitindo a sua liberação pelo abandono do bem. Olha só, que interessante. Ela fala para a gente que são as obrigações que recaem sobre uma pessoa por força de um determinado direito real. Vocês concordam comigo que o condomínio pode intentar uma ação de cobrança de cotas condominiais contra o proprietário do imóvel quando ele não pagar? Sim ou não? Portanto, é um direito, é uma obrigação propter rem, é um direito que o condomínio tem de cobrar o proprietário pelo adimplemento daquela obrigação. Ao mesmo passo que se o proprietário do imóvel não cumprir com determinadas obrigações, respeitar determinadas normas, ele pode inclusive ser multado. E essa multa se torna exigível perante o Poder Judiciário.
Sim ou não? Interessante, né? Para a gente fechar o raciocínio, eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos de obrigação propter rem. Não precisa perder tempo copiando isso daqui, porque eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Então vamos lá. Obrigação imposta ao condômino de concorrer com as despesas de conservação da coisa comum. Pessoal, observem que eu não estou falando aqui no artigo 1315 somente do condomínio edilício, tá? Eu estou falando aqui para vocês também do condomínio de pessoas. Então imagina, eu sou filho e tenho mais 2 irmãos. Meu pai e minha mãe morrem e deixa para nós uma única casa. Quando a gente faz o inventário, a gente decide não vender a casa e a casa vai ficar distribuída 1/3 para cada um. Significa dizer que a gente estabeleceu entre nós um condomínio. Condomínio no sentido de copropriedade. Isso significa, no artigo 1315, que a lei, o Código Civil, impõe a mim e aos meus irmãos que partilhe do total das despesas de conservação da coisa comum. Então imagina que essa casa ela tem um jardim muito grande, o mato começa a crescer e eu tenho um custo para poder cortar a grama. Isso é uma concorrência de despesas? Sim. E nesse caso, há de se observar a regra que eu preciso dividir as despesas porque é uma obrigação propter rem. Aí o outro exemplo que eu vou trazer para vocês é a do condômino, no condomínio edilício, de não alterar a fachada do prédio, ou seja, eu não posso trocar a janela que tem lá, eu tenho que manter a mesma janela, por exemplo. Eu não posso pintar de outra cor o espaço que equivale à minha unidade. A área interna eu posso, mas a área externa não. A obrigação que tem o dono da coisa perdida de recompensar ou indenizar o descobridor. Os donos de imóveis confinantes que concorrerem para despesas em construção e conservação de tapumes provisórios, divisórios, artigo 1927, ou de demarcação entre prédios. A obrigação de dar caução pelo dano iminente, que a gente chama de dano infecto, quando o prédio vizinho estiver ameaçado de ruína. A obrigação de indenizar benfeitorias. Então, todas essas são exemplos de obrigação propter rem, para poder incrementar aqui e aprofundar um pouquinho o estudo de vocês, tá bom? Então, toda vez que você verificar que você tem uma obrigação que ela surge em razão de uma coisa, a gente tem uma obrigação propter rem. O que é bem legal vocês não esquecerem? As obrigações propter rem, ela é uma obrigação híbrida. Ela não é nem obrigação pessoal e nem obrigação real. Ela é ela mesma. Ela é propter rem. Beleza? Vocês querem fazer um intervalo agora? Sim? São 8h36. Que horas que vocês querem voltar, Valdir? Normalmente são 15 ou 20 minutos, assim, professor. Então, tá. Sei lá, 36, 46, 56. 5 para as 9? Vamos voltar às 21 horas, então. Perfeito. Tá bom? Eu vou ver se eu como alguma coisinha e volto já. Eu vou deixar só fechado aqui
Nesse momento, eu vou dar uma pausa na nossa gravação, e aí a gente continua já já.